Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim mais uma vez aqui falar a respeito de gatos, inclusive de um gato que eu já falei aqui nesse canal com vocês. Então, se você está chegando agora no canal, não sabe do que é, vou dar uma explicadinha para você e também vou te convidar a assistir os vídeos anteriores. Seja bem-vindo ao canal Casa da Rê. Não tem uma notícia muito bacana, não. Muito provavelmente você que viu o vídeo do gatinho Tom, o gatinho bem magrinho que apareceu aqui em casa, deve estar querendo saber o que aconteceu com ele. A princípio, eu preciso explicar para vocês que o gato tinha dono. Eu falei no vídeo anterior que era de uma vizinha, só que da situação dele toda, acabou gerando uma questão que eu tive que falar que ele não tinha dono, para a gente poder ter um atendimento mais barato. Por quê? Porque eu tô sem grana e a dona dele, então, nem se fala. Aliás, ela só ficou sabendo que eu tinha levado o gato dela pro veterinário, ou pra veterinária, depois. Eu não fui lá pedir para ela, porque ela ia falar que não tinha dinheiro, eu não ia deixar o gato morrendo. Não tenho muitas imagens dele, vou pôr algumas imagens que eu consegui fazer aqui dele em casa, para vocês verem, mas não tenho muitas imagens porque eu estava mais preocupada em socorrer do que em filmar, tá? Então foi o que aconteceu, eu fui levar o gato na veterinária. E ela é uma pessoa muito bacana porque ela atende animais de rua, ela faz uma caridade que eu nem quero ficar divulgando, porque senão as pessoas se aproveitam dela, dessa nobreza dela. Mas ela faz esse trabalho e eu sei disso. Bom, fui direto lá na veterinária, ela foi, internou ele. Não tinha outro jeito. E depois de uma semana lá internado, ela muito ocupada com tantos atendimentos, eu não quis perturbar, mas aí como ela não me dava notícia, eu fui perguntar. Até porque eu falei para pessoa, que seria a dona do gato, que ele estava lá. E ela falou, olha, não tem jeito. Segundo a veterinária, em 30 anos de profissão, ela viu apenas 2 casos em que um gato teve FIV e FeLV ao mesmo tempo. E ele foi o segundo caso. Então, ela ficou assim assombrada do fato de que o gato não tinha apenas FIV ou apenas FeLV. Foi feito o exame e ele tinha as 2 doenças. E nesse caso ela falou que muito difícil o tratamento para ele, muito sofrido o tratamento para ele, e que qualquer pessoa que ficasse com ele, ela desconsiderou o fato dele ter tido uma pessoa que era dona, tutora dele, porque essa pessoa não tinha condição nem mesmo de levar na consulta. Ela considerou o fato dele ser adotado por alguém. E se ele fosse adotado por alguém, teria que ser por alguém que tivesse uma grana boa, porque senão a pessoa não conseguiria manter o tratamento dele. Ele teria que fazer uma transfusão de sangue por mês, no mínimo, que é caro. Uma bolsa de sangue, segundo ela, R$500, mas o tratamento R$1.000 por mês. Ela falou, muito inviável que alguém tenha condições de adotar esse gato e manter, fora o sofrimento que ele vai ter. Ela falou, infelizmente, ele não tem muita chance de sobrevida. E depois disso ela não me deu mais detalhes. Eu vou até pedir para ela, olha, me deixa acompanhar se você for fazer uma eutanásia, eu ver como é que ele tá, eu ser um carinho para ele no final da vida dele, porque eu fiquei penalizada. Mas ela não me deu mais notícia e ela realmente assumiu o gato como dela, com as despesas, e me deixou essa despesa do exame. Enfim, gente, então por isso nesse vídeo eu vim falar para você que acompanha esse canal a respeito das possibilidades que um animal tem vivendo na rua ou vivendo solto por aí, vivendo sem assistência, vivendo como muita gente fala assim, ele nasceu livre, ele nasceu na natureza, deixa ele viver livre. E aí eu vou te explicar alguns detalhes, eu não sou veterinária, mas eu vou te explicar alguns detalhes do porquê os gateiros e gateiras, as pessoas que têm gatos, costumam dizer que você deve manter eles dentro da sua casa, do seu quintal, dentro do seu perímetro, e que eles não tenham acesso à rua e nem acesso a gatos de rua, que podem transmitir doenças. Eu vou dar uma resumida aqui em
tipos de doenças, como é que funciona isso, porque, como eu disse antes, eu não sou veterinária, mas só para você entender um pouquinho como funciona. Bom, gente, eu vou usar como base aqui uma reportagem do site Metrópolis, mas é uma coisa aleatória, tá? Tô dando aqui a fonte para vocês, se vocês quiserem pesquisar. Você pode pesquisar em vários lugares a respeito de FIV e FeLV, fazer a sua pesquisa, falar com o seu veterinário, enfim. Se você não tem veterinário, se você larga os seus bichos de qualquer jeito, você vai ficar sabendo um pouquinho e use o Google, né? Use as pesquisas para se informar. Eu vou usar essa base porque tem aqui nessa matéria algumas perguntas e respostas para uma veterinária e a partir disso eu vou dar uma pincelada no que eu sei, porque eu não estudei isso, mas eu aprendi na vida, e dar um alerta para você que tem seus gatos. Sim, porque essa doença é de gatos. Eu fui falar para a vizinha que o gato dela tinha essa doença e ela nunca tinha ouvido falar. Quando eu disse que FIV, F-I-V, é Aedes felina, ela quase saiu correndo, pensando que passava para ela. Muita gente acha que passa para o ser humano. Primeiro, não passa. É felina. Não passa nem para o teu cachorro, mas passa para os gatos. Inclusive, fiquei muito preocupada porque o gatinho entrou na minha casa, comeu comida aqui, apesar de eu ter dado um potinho para ele, ele foi cheirar o potinho de comida dos outros gatos. E isso me deixou muito preocupada com a saúde dos meus gatos. Mas veja bem, eu tenho 6 gatos e não tenho como fazer exame de FIV e FeLV para todos eles, que custa na faixa de R$150. E infelizmente eles não estão vacinados, porque uma vacina está na faixa de R$200 para cada um. Faz as contas aí, 6 gatos, né? Para quem está quebrado, como eu estou na quebradeira, infelizmente é difícil. E eu não tenho esse monte de gato porque eu acho lindo, maravilhoso, não, porque eu fui resgatando para tirar eles de uma situação pior do que ficar aqui na minha casa sendo alimentado. Mas, infelizmente, muitos protetores, muitas pessoas que fazem isso, passam pelo mesmo que eu passo, não ter uma situação financeira razoável para poder dar as vacinas, dos remédios, manter o tratamento. É complicado. A gente faz o que pode, se der encaminha para algum lar, se não, vamos cuidando como dá. Mas eu não deixo os meus gatos terem acesso à rua e fiquei muito preocupada porque aquele gato entrou. Ele entrou mesmo, eu abri a porta, ele passou no meio das minhas pernas e entrou. E não foi uma vez só. Ele veio pedir socorro na minha porta várias vezes. E quando eu vi que era o gato da vizinha, eu levei de volta na casa dela várias vezes. Mas ele voltava aqui e ela não veio muito atrás. Ela disse que procurou ele aqui em volta, mas eu falei para ela, ele estava aqui. Infelizmente, gente, eu sou muito realista e sincera. É assim que é o meu jeito. Eu sou realista e sincera. Não é todo mundo que liga para o bicho. Deixa ele na rua. Eu falei para ela, falei, olha, o fato de você não castrar o animal, deixar ele na rua, fazendo mais animaizinhos, né, dando mais filhotinhos por aí, porque ele estava um gato não castrado. Tem muita gente que tem a falsa ideia de que eu vou ter um gato macho que eu não preciso castrar. Falsa ideia de que não precisa castrar. Tem outras pessoas que dizem, castrar, coitado do bicho, vai tirar. Nada a ver, tá? Castrar, a gente sempre fala que é um ato de amor. E é muito importante. Esse gato macho que sai por aí arrebentando corações, ele vai fazer algumas gatas, não uma só, algumas gatas ficarem prenhas e terem um ninhado de filhotes, sabe Deus quantos. E aí vão aumentando a quantidade de animais que podem ser abandonados. Porque se os gatos já estavam na rua, podem não ter já um lar, podem já ser gatos abandonados e vão criar mais animais abandonados. Então, o seu gato macho, que você acha que, porque ele é macho, não vai criar dentro de casa, vou deixar ele solto, vou deixar ele sem castrar, é um grande erro, na verdade, é um crime que você comete. Por quê? Ele vai fazer isso, ele vai fazer uma criação de animais por aí, um gato macho faz um estrago danado, de tantos filhotes que ele pode gerar, e também pode adquirir, transmitir doença, tanto trazer para os seus gatos de casa, se você tem outros gatos em casa, ele vai pegar lá fora e trazer, quanto transmitir a doença para os outros gatos com os quais ele se encontra no caminho, quando ele cruza.
E de alguma maneira, né, ele pegou na rua, trouxe para dentro de casa, ou daqui ele levou, enfim, ele faz o trânsito da doença. E estando doente, você vai ter um problema. Ou você vai ter os outros animais da sua casa comprometidos, se você tiver outros, ou você vai ter uma despesa no veterinário, se você for uma pessoa assim muito que não liga para o animal, que não está nem aí para ele, e largar como certas pessoas largam para morrer do jeito que está, já é uma grande irresponsabilidade ter deixado ele ficar vagando por aí, transmitindo a doença e fazendo filhotes. Aí o bicho fica doente, fica mal, você deixa ele morrer na rua. Tudo isso é importante que você fique sabendo na hora que você deixa o seu gato macho, que não precisa castrar, sair por aí. Ah, mas eu não vou deixar ele sair, vou deixar ele preso dentro de casa. Não vai conseguir. Porque um gato macho no cio vai querer sair de dentro de casa. A fêmea também vai querer sair de dentro de casa. Mas as pessoas têm a péssima ilusão de que um gato macho não precisa castrar porque ele não vai pegar cria. Precisa. E não deixe ele sair na rua. Ah, não tenho dinheiro para telar. Eu também não telei aqui. A minha casa não está telada, não tenho dinheiro para telar os muros. Mas os meus gatos não têm acesso à rua. Se não der para telar o muro, a gente dá um jeito de fazer. Tem várias ideias, tá? Posso trazer para vocês um vídeo aqui com essas ideias. Aliás, uma ótima ideia que eu tive agora, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente traz umas ideias aí mais baratas que eu pretendo fazer aqui em casa. Eu só não fiz porque aqui em casa nem precisa. Porque os meus gatos estão tão acostumados dentro de casa que eles não saem do quintal. Mas se eles fossem de subir no muro, a gente teria que fazer alguma contenção, tá? Agora vamos então à doença, né? Senão eu vou ficar falando só disso. E tem muito para se falar a respeito disso. Mas, infelizmente, o vídeo aqui não vai ser, né, já está longo demais, já está extenso demais, não era isso que eu queria. A FIV é uma doença, como eu disse antes para vocês, a AIDS felina, o HIV felino, tá bom? É um vírus que baixa a imunidade. A FeLV é uma leucemia felina, também baixa a imunidade. Os dois destroem a imunidade do animal. Ter as duas doenças ao mesmo tempo é muito raro, como eu disse para vocês aqui, mas, como a gente pôde observar, acontece e eu vi debaixo dos meus olhos acontecer. Tá? O gato fica prejudicado de um jeito que não tem muito recurso. Ele pode fazer transfusões de sangue, fazer tratamentos e ter uma sobrevida, mas ele vai viver bem menos, vai correr o risco de transmitir e vai sofrer bastante. Essas doenças podem ser transmitidas para humanos? Não, como eu disse antes, essas doenças, a FIV e a FeLV, elas atingem apenas os felinos, tá? Não passa pra gente não. Mas isso não é desculpa para você não tratar o seu animal, tá? Muito menos dar acesso à rua, que aí ele pode pegar na rua. Se ele ficar dentro da tua casa, mesmo que eles não estiverem vacinados como os meus, é muito mais difícil de ele pegar. O caso de algum gato entrar aqui pode transmitir para eles, infelizmente, e é por isso que a gente preferia que todo mundo cuidasse no seu próprio quintal, porque aí nenhum ia entrar no meu quintal e nem no quintal dos outros. Costumamos dizer que FIV é a doença do gato que briga e FeLV a do gato amigo, pois a forma mais comum de contrair FIV é por meio de brigas. A FIV, que é a AIDS, geralmente é na hora da briga ou na hora da relação sexual do animal. Devido à saliva infectada. É a forma mais fácil dele adquirir a FIV, que é a AIDS. A FeLV, que é a leucemia, ela é transmitida também pela saliva, pela secreção nasal, urina e fezes. Aí ela é mais fácil o animal pegar a leucemia, a FeLV, porque tem mais meios de transmissão. Geralmente esse contato atinge os gatos que vivem próximos e vivem no mesmo comedouro, por exemplo. Então, se pegar em um, a probabilidade de pegar nos outros é muito grande. Terceira questão, quais são os sintomas que o animal apresenta, né, com essa doença? Ele pode aparentar cansaço, vai perder peso, vai ter febre, anemia, vai ter uveíte e linfadenopatia. Vou dizer para vocês o que está escrito aqui, ó, é um estado onde as glândulas do sistema imunológico incham, tá? A imunidade do animal fica bastante comprometida, por isso o organismo dele fica mais exposto a doenças secundárias, ou seja, além dele ter essas doenças, ele pode pegar outras doenças. No caso, o veterinário pode tentar dar um suporte,
vacinar e vermifugar o animal para outras doenças. Não adianta mais vacinar para FIV e FeLV depois que adquiriu a FIV e FeLV, tá? O cuidado com a saúde no caso deles terem essas doenças deve ser redobrado, porque essas doenças são de baixa imunidade e vão trazer problemas com qualquer infecçãozinha. Aí, quanto à expectativa de vida do animal. No caso da FeLV, a expectativa de vida do animal, em média, é de 2 anos após o diagnóstico da doença. A FeLV, que é a leucemia, tá? Já para os gatos que têm FIV, que é a AIDS, a expectativa pode até ser um pouquinho maior se tiver um bom cuidado com a saúde. No caso das duas juntas, como é raro, já fica mais difícil. O tutor, o dono, deve manter o ambiente sem estresse e seguro, sem que ele tenha chance de fugir para a rua. Tem que fazer exames de rotina sempre, fazer check-up, para poder acompanhar se o animal tiver essa doença e você quiser realmente tratar. Existem métodos de prevenção, chegamos lá aos métodos de prevenção. De acordo com os especialistas, o método de prevenção mais efetivo e seguro é a castração, como eu falei antes para vocês, e a proteção da casa, para que o animal não entre em contato com gatos infectados na rua ou que alguém entre na casa. Além disso, existe a vacina quíntupla, mas ela protege o animal apenas contra a FeLV. No Brasil ainda não existe vacina contra a FIV, que é o HIV felino, tá? Enfim, gente, para você que tem animais, esse foi um resumo. Foi um vídeo longo, mas foi um resumo, tá? Eu sei que eu me estendi bastante, mas eu tentei ser bem detalhista em todos os aspectos para que vocês entendessem. Mas pode perguntar aqui embaixo, o que eu não souber eu pergunto para a veterinária, eu pesquiso, respondo para vocês. O que me interessa, o que me preocupa aqui com essa postagem é que você que gosta dos animais, você que tenha gatinhos em casa, aqui no caso é diretamente com os gatos, porque nós estamos falando de uma doença exclusiva dos gatos. Mas a minha preocupação é que você entenda como funciona e não deixe que eles tenham acesso à rua. Se você não tem como vacinar, pelo menos não deixe de ter acesso à rua e castre. Ah, eu não consigo ter dinheiro para castrar. A maioria dos lugares deste país, embora seja um país complicadíssimo, tem castração da prefeitura, castração pública. Então, a questão aqui para você que gosta dos animais é deixar bem claro o básico que você precisa fazer para evitar isso. Manter eles dentro de casa. Se você puder vacinar, vacine antes, depois não adianta. Vacine, faça todos os procedimentos, proteja a sua casa para que ele não fuja, para que não entre em outros animais e não deixe que, evite que ele entre em contato com outros animais. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouquinho esclarecedor, que a gente tenha mostrado para você um pouquinho do que pode acontecer. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Mande para pessoas que você sabe que tem os animais, para pessoas que você ouve falar assim, um animal nasceu solto, tem que deixar ele viver na natureza. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado. O Thor estava dormindo no meu colo até agora, acordou, né? E esse daqui foi abandonado também. Vamos contar a história do Thor um dia desse? Só que, cuidado com o microfone aí, filho. Só que a mamãe conta umas histórias muito compridas, que a mamãe fala demais. Mas eu conto para vocês. Até o próximo vídeo e espero que você consiga mostrar para outras pessoas tudo isso. E se eu tiver que fazer um vídeo mais longo que esse para explicar todos os detalhes, eu farei. Por quê? Se os detalhes são importantes, para que a gente vai pular eles, não é mesmo? Gente, até o próximo vídeo e eu espero você por aqui. Tchau, tchau.